Bom dia. Bom dia. Bom dia, Catherine, Silas. Bom dia, Fala Catherine ou Catherine? Catherine. Você tá Catherine. me ouvindo? É que Tá travou. baixinho. Deixa eu ligar meu caixinha aqui, que é melhor. Peraí só um minutinho. Tô tentando destravar aqui. É... Bom, eu sou a Alessandra, sou faixa preta primeiro grau. Tô aqui para fazer análise de vocês, desse clássico, né, que vocês fizeram. E eu vi lá, eu tava lendo, aí, assim, não sei o que aconteceu, tava arrancando os cabelos. Vocês tiveram um prejuízo, né? Sim. Então, eu já fiz a análise aqui, tá? Mas antes de falar com vocês, eu gosto de escutar. Então, eu queria saber, assim, eu vi que vocês estão bem confusos, né? Ah, não sei o que aconteceu. Mas me Sim. conta as suas percepções do lançamento, até na hora de É, fazer os CPLs, a oferta, como que uhum. foi para vocês? Tá. Esse lançamento, na verdade, eu fiz ele sozinho. E aí teve o encontro do Insider, aí que eu me juntei a Catherine e ao Júlio para eles serem meus lançadores. Então, Ah, tá. Então, esse. então esse lançamento ele é prévio à parceria. Você tava... Isso, Ah, legal. isso, exatamente. E aí, um dos motivos foi que eu trabalhei muito para fazer o lançamento, e aí eu falei, tipo, eu acho que todo mundo que começa tem essa ideia de acha que consegue fazer sozinho, né? Uhum. E aí, depois disso, eu fui pro Insider já decidido em ter uma parceria. Mas vamos lá, né? Então, o que que acontece? Assim, eu sinceramente não sei se a gente captou lead ruim, eu não sei se foi os CPLs, eu não sei te falar onde que foi o erro, tipo assim, não consigo ver onde foi o erro, nada, por que que deu errado, né? E, e aí eu queria entender sobre Ah, isso. Sobre e os CPLs, eu segui muito a fórmula, né? Tentei seguir, só que eu tenho basicamente zero provas. As provas que eu tenho é do meu negócio offline, que é daqui da construtora. É, é isso, né? E aí o restante é tudo real, a história é verdadeira, é, o que eu não, ensino é real, né? show de bola. Show de bola. Tem Agora, questionamento sobre isso. saber onde que eu cometi o erro é a maior dúvida que eu tenho hoje. Saber se o conteúdo que eu estava fazendo antes desse, até tipo o aquecimento, o conteúdo mesmo pro Instagram até o lançamento, se ele estava bem direcionado para o público, para o avatar, todas essas coisas são as dúvidas que eu tenho. Eu tenho essa dúvida também, porque quando eu Uhum, abri, até eu acho legal perguntar para você, eu abri o seu desk uhum. lá tá escrito que você fez, quando você fala aqui, quer ver, ó, vou mostrar para você. Deixa eu só colocar aqui. Eu também tô na semana de aquecimento do lançamento, aí minha equipe fica mandando 1000 mensagens aqui, pulando um monte de mensagem na tela. Não é aqui, deixa eu pôr na página certa. Aqui. É aqui. Aí aqui você falou assim, ó, que você fez um raiz no YouTube e 7 Nutellas no Insta e no Facebook. Aí no YouTube não teve. Mas isso aí é durante o lançamento. Não, aqui é a contagem, ó. Como que a gente conta conteúdo? A gente Uhum. conta o fechamento do carrinho do lançamento anterior até o fechamento do carrinho do próximo lançamento. Ah, tá. Eu acreditei que isso era durante o lançamento. Tá. Porque o que que aconteceu? Durante o lançamento, eu basicamente não consegui postar conteúdo, porque Claro. Você fazendo tá. tudo que eu estava Sim. fazendo tudo sozinho.
né? Não, não, então tá, porque agora você falando e eu vi seu Instagram, eu falei, eu preciso confirmar esse número aqui, porque É, tá. não, não. Até porque, o que aconteceu? Eu fiz o semente em agosto de 2024. E aí passou um bom período, né? Até eu fazer esse clássico, né? Eu acho que um erro também foi esse. Eu deveria ter dado uma sequência aí, passou muito tempo, às vezes, não sei. Mas esse tempo que passou, eu continuei postando bastante conteúdo, como, tipo, Me eu fala venho o que que é fazendo. bastante, só para me orientar aqui. Não, bastante é o que eu acho, né? Bastante para mim seria um todo dia. Mas eu, nesse período, eu postei, vamos falar assim, ó, pelo menos 3 por semana, Nutella. 3 Nutellas por Reels. semana, pelo É, menos. E, isso. e live? Não entendi. E live? Nenhuma. Nenhuma live. Tá. Não. Então, É. ó, As únicas lives que eu fiz foi de aquecimento. entendi. Foram quantas? Foi essa uma aí. As lives de aquecimento, eu fiz 4 lives de aquecimento durante o período de captação ali, né? Tá bom. Então, Silas, assim. Mas então, falando assim, você verbalizando, você percebe que você ficou abaixo do que deveria ter feito, né? 2 lives por semana e 7 Nutellas, um Nutella por dia, né? Então, assim, Uhum, isso, eu vou até parar aqui para olhar mais vocês. Porque assim, eu sei que quando eu tava na faixa verde, quando eu tava na faixa azul, eu ficava brava que falava de conteúdo. E é uma coisa normal. A gente vai direto no CPL, porque é oferta, porque não sei o quê. Mas hoje, e assim, eu escutava muito isso, ó, qual é a mentalidade faixa preta? É o básico bem feito. uhum, Essa é a mentalidade faixa preta. É você voltar para os métodos e não sair deles, porque não tem firula, não tem mágica, tem método. E, cara, sem conteúdo não tem vida. Não tem, não adianta, tá? Não adianta, não uhum, existe mágica. Você não vai soltar um criativo e ele vai fazer assim, puf! Não é assim que funciona. Hoje, assim, não hoje, né? Mas assim, no último ano, a minha empresa ficou estagnada. E eu sou faixa uhum, preta. uhum, Qual era o motivo? Que o CPL, que não, era o conteúdo que não estava sendo bem feito, não estava sendo analisado, não tava, ele estava sendo feito assim como em todos os anos. E uma coisa, o Érico fez a análise minha, né? E ele falou uhum, assim: trouxe até aqui, não vai te levar para o próximo degrau. Ele fala isso direto. uhum, E aí. Isso fica ecoando na minha cabeça. Então, eu tô sempre alerta a isso. A gente está fazendo sempre a mesma coisa e não está dando certo. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: eu mesmo, faixa preta, uhum, hoje o meu maior esforço é em cima do conteúdo do meu especialista, uhum, tá? Então, eu quero trazer para você a sua atenção muito mais do que eu vi lá que você falou, não sei se a Roma tá errada e tudo mais. Tem outras coisas que dá para ajustar, tá? Eu vou falar para você. uhum. Mas eu quero trazer a sua mentalidade para o conteúdo. Certo. Eu sei que muitas vezes a gente quer, não, a oferta que foi. A oferta não vem sozinha. O cara, ele tem que primeiro, ó, vamos falar, qual que é o. Eu vou falar grosso modo, tá? Geralzão. Uhum, Qual que é, assim, o caminho da compra? A primeira coisa que a pessoa precisa ter para comprar de você é confiar em você. Para ser consistente, né? Você consegue fazer um joguinho ali, a gente sabe, né? Que tem gente que faz uns vídeos, assim, bem agressivos, tal, até clickbait. E uhum, vende, mas não dura muito tempo. Agora, é, você quer ter um negócio sólido, a pessoa tem que confiar em você. E para ela confiar em você, é o conteúdo. Para ela entender que você sim. tem autoridade, que você sabe fazer o que você está fazendo, que você tem como ensiná-la a fazer o que você está fazendo. Então, é só pelo conteúdo. É ali que você vai plantar no coração daquela pessoa. Ah, eu preciso do Silas comigo, gente. Quero muito ele Uhum, comigo. Nesse sim. meu, porque construir uma casa é uma tortura para algumas Uhum, pessoas. A galera vê como tortura, tá? uhum, Então eu quero trazer sua mentalidade para isso, tá, Silas? Assim, uhum, e de vocês também agora, que é Catherine e Júlio, que estão acompanhando o Silas, e eu vi, né, vocês são faixa verde, foquem no conteúdo. Muita, e azul, a Catherine, tá? uhum. E foquem no conteúdo, tá? Com muita força.
ajuda o Silas aí, né, junto com ele, vamos montar aí os conteúdos dele. Eu vi seu conteúdo, Silas, e eu tenho coisas para falar, mas antes do conteúdo, eu quero ir para o seu avatar. Só detalhes do avatar. A gente chegou depois que a gente se juntou, a gente chegou a criar uma Roma nova aí e tal. Então, os últimos conteúdos eles estão mais direcionados a essa Roma nova. Ah, a Tá, gente vai chegar na Roma. tá. Mas, vamos começar do avatar, tá bom? Sim. Para a gente ir Uhum, em ordem. Porque assim, a gente vai para nicho, subnicho, avatar, aí chega na Roma. O contrário não dá para uhum, fazer. uhum, Eu fiquei em dúvida quando eu li sua Roma, ou sua avatar. Profissionais uhum, liberais e empresários de 30 a 55 anos com renda entre 10 mil e 20 mil que desejam construir uma casa personalizada com economia, sem atrasos e sem surpresas no orçamento, enfrentando desafios como falta de conhecimento, não. Cara, esse cara, ele é um construtor, ele é um engenheiro ou ele é um dono de casa? Porque assim, quando eu estava assistindo vendo o seu material, eu pensei, seus criativos, eu falei, bom, se eu for construir uma casa hoje, e aí eu vi seu criativo da sua família e tal, uhum, eu posso contar com o Silas. Mas quando eu li seu avatar, eu não me encaixo, eu me encaixei profissional liberal, não, tá, tal. Mas assim, eu não me encaixo, não me vi aqui dentro desse avatar. uhum. Como uma Tá. dona da casa, você entendeu? Que eu vou contratar para construir. Esse é o avatar que a gente quer atingir, é o cara que quer construir a casa dele. Ele não é construtor, ele não é engenheiro, ele é leigo. Isso, É, eu entendi isso. Aí quando eu li o seu avatar, não estava claro. Então, cara, você vai reescrever esse avatar aqui, porque às vezes a gente acha assim, não, mas eu sei que é isso. Só que quando a gente não escreve, não tem clareza. E sem clareza não tem uhum, vida, tá? Você vai reescrever aqui, você vai deixar claro, deixar o avatar mais claro. Como? Você vai falar assim, profissionais, pessoas que estão construindo a própria casa. Profissionais liberais e empresários. Você percebe que quando você começa em profissionais liberais e empresários, isso é a ocupação deles, né? É uma das uhum, demográficas. Mas quem é essa pessoa? É homem? É mulher? São os dois? É quem está construindo a própria casa. Então, é uma pessoa comum que está construindo a própria casa e que é um profissional liberal ou empresário de 30 a 55 anos, com renda entre 10 mil e 20 mil. Então, aí você continua com esse aqui, mas falta esse pedaço. tá, Entendeu? Que é uma pessoa comum que está construindo a própria casa. uhum, entendi. Eu acho que até pessoa comum fica bem, porque percebe que não é um engenheiro, que não é. Porque aí vê você, Uhum, você é o quê? Você é. eu Qual é sou seu. engenheiro. É engenheiro. Você entende? Uhum, Para já tirar isso. Não é engenheiro. Eu sou uhum, engenheiro, mas eu ensino pessoas comuns. uhum, Fica até fácil de falar na hora de você falar o seu conteúdo, sim. tá bom? Para deixar isso muito, muito claro. Porque o que que eu vi? Eu vi muito, me pareceu que você tava desalinhado isso. Alguma coisa desalinhada, o avatar desalinhado, e aí o público que veio no seu conteúdo não viu continuidade nos criativos. Eu vou falar dos Uhum, criativos daqui a pouco, tá? Enfim. Aí, beleza. Então a gente já corrigiu o avatar. Então, pessoas comuns, eu vou escrever para vocês isso também. Eu vejo que eles estão anotando também. uhum, sim. Comuns que querem construir a própria casa. Pronto. Agora a gente vai lá pros. Onde que é isso, meu Deus? Ah, não, é aqui mesmo. Desejos, dores, desejos. Não, não, não. Ô, Silas, deixa eu te perguntar. Quando você preencheu o index, você preencheu com a mudança do avatar com a nova Roma ou você Não, preencheu com base não, no passado? com base no passado. Tá, Vamos alinhar, Júlio, o que que é antes da Roma, né? E aí vocês falam Nova Roma, tá bom? A gente vai chegar lá. beleza. Uhum, Aí aqui, ó, porque os desejos, tal, por isso que eu falei, vamos ajustar o avatar, porque aí o resto fica até mais fácil, tá?
isso aqui é um exercício que eu sempre faço com todo mundo que eu faço análise e que está desajustado. Até hoje, já fiz muita análise, eu não, assim, várias análises e tal, e eu não sei quantas, na verdade, mas algumas. E eu vi duas pessoas só que não precisou desse ajuste, tá? Então, aqui, ó, construir desejos. Construir uma casa que reflita sua personalidade e necessidade sem pagar mais por isso. Ficou específico. Não vou falar que não está específico, mas não está na voz do Avatar. O Avatar não fala assim. Ele fala minha casa, tá? Então, é assim, eu Uhum. quero construir uma casa. Como que ele não ele não fala assim que reflita a minha personalidade. Ninguém fala isso, entendeu? Então, como que a pessoa chega e fala isso pra você? Ah, eu quero construir uma casa minha cara, casa minha cara, é, que seja do meu jeitinho, só que não quero pagar muito. Pode ser mais ou menos assim? A pessoa fala de fato isso aí, né? Que ela quer a casa do jeitinho dela. Ela Do meu fala jeitinho. isso. Então, é Do meu assim que você jeitinho. vai escrever. Sabe por quê? Porque a sua headline vai ficar assim, ó, vocês querem uma casa do jeitinho que você quer, mas parece que o seu sonho tá ficando muito caro. Vem aqui que eu te mostro, Uhum. tá bom? Sim. Aí vamos lá. Você vai fazer esse exercício com todos, tá? Eu vou fazer alguns aqui com você, só para te dar o exemplo. Ser capaz de tomar decisões assertivas, mesmo sem conhecimento técnico. Então, como que a pessoa falaria isso? Hum. Eu acho que ela poderia falar isso de algumas formas, e você vai anotar todas as formas, tá? Mesmo que seja o mesmo assunto. Como que ela falaria? Tipo assim, é, nossa, eu quero fazer uma coisa, vou falar uma coisa minha, tá? Porque eu Ela já vai construí. falar assim, ó. Eu quero construir a minha casa. é, tipo, eu quero construir minha casa, não quero ser enganada e quero que tenha qualidade, mais ou menos Não isso. quero ser enganada. Ó, olha que legal. Que Uhum. legal, não quero ser enganada. Não quero ser enganado. Mas eu não sei nada de construção, Uhum. tá? E você também pode ir aqui, nessa frase, você pode ir no detalhe que eu vi que tem no seu conteúdo, assim, ó. Nossa, eu tenho um banheiro que eu sonho com esse banheiro, mas, cara, eu não sei nada de permeabilização, eu acho que vai ficar vazando, não vai ficar molhando? Eu não entendo. Uhum. Eu não quero depois ter que quebrar. Sim. E você pode fazer isso para cada detalhe. Pô, eu quero muito fazer uma escada muito louca que eu vi. Mas será que depois eu não vou ficar batendo meu dedo? Porque o cara não sabe fazer escada? Eu lembro quando meu pai fez uma escada na minha casa. Cara, o pedreiro não sabia fazer escada. Uhum. E hoje ele arranca os dedos lá, entendeu? Tem a altura que tem que respeitar, A senão altura do tropeça. degrau. Não, É. ele fez a altura certinha, mas ele esqueceu que ia pôr o piso em cima. É. Aí ficou aquele meio centímetro de merda que fica em cima. Então, você entende que é uma coisa muito prática e que você pode expandir para qualquer coisa que gera muita dúvida. Então, vazamento, a pessoa quer pôr clarabóia, mas tem medo. Isso eu já vi muito, falar que é clarabóia, mas tem medo de vazar, quer pôr chamego, mas Uhum. tem medo de vazar, mas não sabe, aí não quer ficar quebrando, não quer que. Né? Ela tem medo, ela quer tomar uma Sim. decisão. Pô, eu quero isso, vamos fazer. Mas aí ela não quer ser enganada, ou a pessoa vira e fala assim: ah, não dá para fazer isso. E ela não faz, mas dá, na verdade, sabe assim? Então. Uhum. Sim. Até para escolher o profissional. Então, percebe que aqui você vai. Aqui, cara, você vai ter uma lista gigante de coisas que as pessoas podem falar dentro só dessa frase que você colocou. Tomar decisões assertivas. E você vai Uhum. listar essas coisas. Todas. Que você puder imaginar. Pode usar o GPT para te ajudar, tá bom? Uhum. Mas põe o prompt lá que tem que ser na voz da pessoa, como se a pessoa estivesse falando com você. Sim. Sentir-se confiante e realizado ao ver a casa pronta do jeito que imaginou. É. Mas aí você põe na volta da pessoa. Nossa, eu quero ver minha Uhum. casa e me sentir realizado. Acho que dá para ser assim, sim. Eu Tá. quero me sentir bem, eu quero ver que tá dando certo, né? Eu quero uma casa boa. Uhum. É, tem coisa pior do que você constrói a casa e quando você vai lavar a cozinha, a água empoça embaixo da pia? Nossa. O Ou chuveiro você vai vai passar ao o rodo contrário. no banheiro e o rodo não entra entre o vaso sanitário e a parede? Uhum. É uma coisa muito satisfatória você pegar o rodo e colocar e o rodo passar.
Ai, É, ai. ou Eu já tive então, algumas casas, só uma que passava. eu já vi o chuveiro, a água vai ao contrário de onde está o ralo. Nossa. Misericórdia. Você entendeu? Então, essas Uhum, coisas todas viram micro situações, né? Então, uhum, inclusive, você fala assim, ó, sentir, como que é que eu falei? Casa dos sonhos sem muita dor. Não, não é isso, não. é, Confiante e realizado ao ver que a casa pronta do jeito que imaginou. Isso pode falar assim, ó, você ter sua casa e na hora de você passar o rodo no chão, ele passa certinho entre o vaso e a uhum, parede. É um sim, detalhe, mas uhum, gera uma conexão. sim. É você ter Eu, uma casa que a água vai em direção ao ralo. uhum. Eu Você fiquei, acha que a casa dos sonhos é muita coisa, mas imagina essa casa aqui, ó. Aí quando você joga a água, ela vai pro lado contrário. Não nossa. adianta. É Eu isso. tenho uma preocupação na hora de gerar conteúdo do seguinte, porque a verdade é o seguinte, a pessoa ela não quer, o que ela quer é o final, que é a casa dela, né? Isso. Ela não quer aprender a construir, ela não quer ser construtor. E aí eu tenho um receio nos conteúdos de achar que eu estou ensinando a pessoa, por exemplo, estou ensinando você a ser pedreiro, estou ensinando você, sabe, Não, essas coisas. isso. Ótimo. Aí, como que você vai mostrar? Isso tudo dentro do contexto de você achar um profissional que saiba fazer. Você saber Uhum, fazer as perguntas certas. As 4 entendi. perguntas que você tem que fazer para conseguir um banheiro que a água role para o ralo. Sim, Como saber se o seu construtor vai fazer isso? Como avaliar? Como verificar? Ou como ter um engenheiro que vai fazer essa verificação? sim. Bacana. Até ontem eu e o Júlio a gente estava conversando sobre Avatar e a pergunta que ele me fez foi o seguinte, cara, mas o cara ele vai contratar alguém para cuidar da obra dele, ele não vai fazer isso sozinho. Então a gente, né, pode focar nisso e falar para a pessoa, ó, como que você vai contratar essa pessoa para não ser enganado no caso. Exatamente, não é nem enganado. Às É. vezes a pessoa tem maior boa vontade. E é uma coisa interessante, que às vezes o cara é super gente boa, é super Uhum. simpático, mas não sabe fazer. É. Ó, é igual, eu sou homeopata, né, veterinária, assim, Uhum. era minha profissão principal, hoje ela é colateral, né, que eu amo minha Uhum. profissão de veterinária. E uma das coisas que as pessoas me perguntavam é assim, como que eu acho um homeopata? Eu fazia conteúdo no Clubhouse, lembra do Clubhouse? Uhum. Como que eu acho um homeopata na minha cidade, saber se ele é bom ou não? Então, eu tinha as perguntas que a pessoa tinha que fazer, ou a farmácia. Eu tinha as perguntas que a pessoa tinha que fazer para cada coisa, para saber se o homeopata era homeopata ou não. Se ele era Entendi. só um cara que dá bolinha de açúcar, Uhum. que é diferente, entendeu? Então, é isso. Porque o cara não vai ser médico, ele não vai saber tecnicamente ali o que o cara tá fazendo, o que o veterinário tá fazendo, Sim, mas ele sabe perguntar e saber a resposta certa, tá? sim. Meu sonho é poder contratar qualquer coisa e saber que o cara vai fazer um serviço bom. É. Isso é ouro. Isso é ouro. Uhum. Então você vai fazer isso, ó, vocês vão fazer esse serviço com tudo isso, tá? Com as dores, com os desejos. Então, qual que é o exercício? É simplesmente ler, é igual o que a gente fez aqui. É, e pôr na voz da pessoa. Como essa pessoa, a pergunta é, como as pessoas falariam isso para mim? Me perguntariam isso? Como elas expressariam isso? Desde o macro até o micro. E como Sim. que eu posso resolver isso para ela? Claro, né? Beleza. Então, tendo isso, agora sim é a hora da Roma, tá? Agora vocês podem me falar, a Roma que você tinha colocado aqui, Silas. A Roma. Te ajuda a construir sua casa dos sonhos com até 50% menos, com qualidade e sem atrasos. O que que vocês fizeram agora? A gente mudou para construa sua casa com até 100 mil de economia. Só para você entender essa Roma antiga aí, ela, eu me sentia muito inconfortável com ela, porque é o seguinte, porque ela não é muito direta. E o que é construa sua casa dos sonhos com até 50% menos? Em relação a você comprar uma casa pronta. Você visualiza a sua casa dos sonhos, que ela custa, por exemplo, R$ 1 milhão, e aí eu falo assim, ó, essa casa aqui é seu sonho e você pode construir ela com 500 mil.
Isso é a Roma. Só que essa Roma, muitas das vezes as pessoas ficavam assim, não, mas eu quero economizar na obra. E não é economia na obra, é construir o todo mais barato do que uma casa pronta. Agora a gente mudou para sim a pessoa Ah, economizar, entendeu? entendi. Eu entendi. Ó, eu tinha entendido errado. Eu achava que era economizar em relação ao preço de uma casa. Tipo assim, uma Não, pessoa era comum. isso. Era isso. Entre você comprar uma casa pronta Não, eu tinha e entendido assim, ó. Que eu quero uma casa de 250 metros quadrados. Então, uma pessoa comum, sem seu curso, pagaria 1 milhão para construir. E eu vou pagar 500 mil. Era isso que eu tinha entendido. Não que a Ah, casa custa. entendeu? Então, Eu entendi. é essa confusão aí que eu acho que foi um grande problema também. E aí agora a gente mudou para um negócio mais direto. Olha, você Direto. vai. Só que assim, É, é, eu vou ser advogado diabo aqui, tá? Uma sim. pessoa que vai construir uma casa, que ela tem, sei lá, 1.000 metros quadrados, ela vai gastar, sei lá, 2 milhões de reais para construir. Ela economizar 100 mil vai ser atrativo para ela? Então, é aí que tá que a gente falou que o nosso avatar tem que ser o médio padrão, Entendi. E o médio padrão constrói casas de até quanto? de 400 a 800. 400, 800. Aí, se um cara que vai construir uma de 800, se ele economizar 100 mil, para ele é negócio. É grana, é muito. Eu não faço a menor ideia, é uma pergunta. Tá, Não, sim, sim. Só que aí você vai ver que tem o até 100 mil, né? E o que é essa questão? Porque a gente pensa que o seguinte, não é todo mundo que vai economizar 100 mil, mas ele vai economizar 10, 15, 30, 50, né? É possível até 100 mil, mas isso varia muito de acordo com o valor do imóvel. então, mas só que aí que tá, cara. Assim, a pessoa quer economizar, mas ela quer economizar, porque meu pai tinha uma frase, ele fala assim, economia é a base da porcaria. Aham. Então, você não colocaria aqui, construa sua casa com até 100 mil de economia e sem dor de cabeça? Então, Sem muito, surpresas agradáveis? eu, Tipo isso. eu, eu falo o seguinte, construa, se você até ver os últimos Reels aí, eu falei o Hum. seguinte, ó, construa sua casa com até 100 mil de economia e com qualidade, ou sem perder qualidade. E isso não teria que estar na Roma? Porque meu pai já não compraria, porque ele fala que economia é a base da porcaria. É a crença dele. Ele vai falar. Porque para ele, Todo mundo. economia é tipo assim: ao invés de comprar um tijolo X, eu vou comprar o inferior. É isso que ele Não, pensa. não é isso. Não é isso. A Eu imagino que economia é seja isso. você fazer ajustes em projetos, tomar Sim. algumas decisões que vai fazer aquela casa ter mais economia. Por Mas isso exemplo, não é uma objeção? Tipo assim, eu vou usar material de segunda linha, porque é uma é meio. objeção. É É uma uma objeção. objeção. Eu procuraria quebrar essa objeção, que eu pare... Eu tenho a impressão, é uma impressão, tá? Que Sim, pode ser uma objeção imediata depois que a pessoa lê a Roma. sim, Porque, tipo assim, ela pode falar assim, ó, construa sua casa com até 100 mil de economia. Aí, ela já pensa na torneira, que ela queria uma torneira linda e ela vai ter que comprar uma daquela Simpona. Tá, ó, deixa eu te. E a casa dos sonhos? Porque assim, a ideia de construir a casa dos sonhos é a casa nas condições de qualidade que ela quer. Qualquer casa. Mas aqui não tem casa dos sonhos. Aqui tem isso, construa sua casa com até 100 mil de eu economia. esqueci de falar, casa do É a céu. casa dos Ah, sonhos. é a casa dos sonhos, tá? Você que quebra esse problema da objeção. Não, Tá. tudo bem, Mas, tudo mas bem. a Agora ideia. tá, agora sim, você entende? Porque gera imediatamente. Para mim, gera uma objeção imediata. Uhum. Então tá bom, agora é a construa sua casa dos sonhos com até 100 mil. Então, tá ótimo, tá? Acho que é isso. Você falou que você tá falando aqui, eu vi um conteúdo seu, Esse aí não. Esse tá com a Roma antiga. Largura interessante, correta. né? Porque tá aqui pinado, né? Isso, Esse nicho é o isso. mais bonito e mais barato para pôr aí na sua casa. E ele é mais barato porque se você usa o mesmo porcelanato das paredes, do piso, é o mesmo que forma o nicho aí da sua casa. Só que esse tipo de nicho aqui precisa de alguns cuidados. Primeiro ponto é nada de quebradeira, você deixa o espaço aberto e depois vem e fecha esse
nicho para ficar dessa forma aqui. Ou assim, se você quiser um nicho na vertical. Outro detalhe é que a mão de obra precisa ser muito boa para fazer as quinas, o bom assentamento para você não ter problema depois, porque ali vai bater muita água. Além do mais, esse nicho ele precisa ter uma queda para cá, para que a água que cair aqui ela não ficar empoçada e sempre escorrer aqui pro ralo do seu banheiro. Agora me conta aqui nos comentários, como que vai ser o nicho da sua casa? Vai ser nicho de pedra ou nicho de porcelanato? Você vai gerar economia ou você vai gerar mais gastos? Me conta aqui. E se você vai construir, não deixe de me seguir que eu te ajudo a Eu não construir falei errado. com economia. Legal. Gostei de ver esse aqui. Porque aqui é aquilo. Eu tenho medo de altura, então me jogar do precipício. Uhum. Você falou assim, eu tenho medo que as pessoas pensem que eu estou ensinando elas a construir. E foi essa impressão que deu. Por que que deu essa impressão? Você resolveu o problema da minha cabeça, que eu gerei no começo, que foi gerado no começo pelo conteúdo, no fim. Porque não interessa o jeito que vai ser construído, e sim a escolha da pessoa por porcelanato ou pedra. Então você tinha que ter uma foto de um nicho de pedra, ou de um nicho que ficaria muito caro estruturalmente, ou até uma foto de quebradeira, né? E aí Uhum. o seu discurso deveria ser você tem que estar atento qual é o projeto, como vai ser o projeto da sua casa para que ficar desse jeito aqui. Aí você mostra, porque é em relação ao projeto e não ao jeito que está sendo construído, entendeu? Então, assim, fica atento ao projeto, porque no projeto ele tem que contemplar isso já construído para você não ter que quebrar depois. Só que você, Uhum. ó, então, primeiro ponto, você quis resolver dois problemas no mesmo conteúdo. Isso aí eu já ia falar para você dos criativos, tá? Quando você vai fazer um conteúdo, foca num problema só. Aqui nesse, eu já faria dois conteúdos diferentes. Um é pedra ou porcelanato. O outro Uhum. é quebradeira ou constrói direito. Beleza? Porque aí Uhum. eu consigo me aprofundar no assunto. Porque, por exemplo, o de pedra, eu colocaria uma foto de um nicho de pedra e de um de porcelanato. Aí eu entraria com esse vídeo, mas só falando disso. Aí que no projeto, aí que é mais caro e que nananã, não sei, né? Enfim, tô aqui viajando. Uhum. Mas aí o outro é assim, vai quebrar ou não vai quebrar? Você tem que ficar prestando atenção no seu projeto. Se ele não tiver contemplado assim para construir, você vai ter que quebrar depois, vai ficar mais caro, você vai desperdiçar material. Uhum. Construir para quebrar. Então você percebe que você vai direto ao ponto numa coisa só? Sim. E Alessandra, mas é a mesma coisa. Só que o foco é diferente, Uhum. tá? E isso é um detalhe, mas é um detalhe que te ajuda até a falar. Fica mais, direto ao ponto, vou dizer assim. Beleza? É, E isso foi uma coisa nesse que você também caso, fez nos criativos. Você resolve o problema só no fim. E você tem que estar no hook, a solução do problema. Não é que é a solução do problema, mas assim, o grande tchan da questão tem que estar no hook, tem que estar nos 3 primeiros segundos, no ganchinho. Fala, você ia dizer algo. não, nesse caso aí, assim, a ideia foi tentar mostrar o jeito certo de fazer um nicho, né? E mais barato, e mais bonito, que é o que mais usa atualmente. Exatamente. Só que aí você esqueceu palavras-chave, como projeto, o profissional. E aí Uhum. perdeu, ficou parecendo que é assim, eu tenho que aprender a fazer o nicho assim, com queda. Sim, sim. Ou você podia Uhum. ter só falado assim, ó, você tem que olhar o seu projeto e saber orientar a pessoa que está fazendo. Você tem que ficar de olho nisso. Eu não sei quanta atenção a pessoa tem que estar ali nisso, entendeu? Para garantir que vai ser feito da forma correta. Eu não sei onde tem que estar a atenção dela. Tipo, você falou como que é vamos supor, eu vou construir minha casa, tá? Aí eu vejo seu Uhum. conteúdo. Aí vai vir uma dúvida. Eu vou falar assim, mas como que eu consigo que isso seja feito assim, pela pessoa que eu contratei? Eu tenho que ver se a pessoa sabe antes. Eu tenho que falar com o cara que desenhou o projeto. Eu tenho que ficar na obra, lá no pé Uhum. do cara. Eu não sei como que eu garanto que vai ficar desse jeito aí. Não sei o que eu vou fazer. Entendi. Me gera essa dúvida, entendeu? Deixa eu só ligar o ventilador, gente, que veio o sol aqui. Nossa, tá um calor. Espera só um minutinho. Não gosto de ar-condicionado, não. O negócio é ventilador mesmo. É,
Beleza, tá? Deu para entender isso aí, galera? Tomar cuidado com isso, Sim. tá? Então, além disso, de você fazer, porque é exatamente o que você falou, eu tenho medo de entrar nisso, nesse campo Uhum. de eu estar falando para a pessoa como é que constrói, ela não é pedreira. Pode ser que você tenha atraído um monte de pedreiro, de engenheiro, de arquiteto. Dá uma olhada no conteúdo abaixo aí de onde está seu mouse, Ah, o de baixo mesmo. pode deixar. Esse aqui. E isso, o reboco pode O comer seu. reboco pode estar comendo o seu orçamento e você não está nem sabendo. Quando você tem uma parede prumada, bem alinhada, você garante a espessura do reboco. E eu estou falando disso aqui, ó, a mesma espessura da parede toda, do começo ao fim. Essa daqui é uma boa forma de você jogar seu dinheiro fora. Olha, de um lado o reboco fininho, olha do outro lado a espessura Tirando o desse reboco. reboco. E isso você tem que garantir na casa toda. Imagina uma casa como essa daqui, cada parede numa espessura, você não vai saber onde está gastando mais reboco, onde está gastando menos. O que você tem que saber é que você planejou lá no orçamento tem que ser exatamente o que está sendo gasto aqui na Você obra. fez a mesma Isso coisa. acontece se você deixar paredes. Ó, você começa o conteúdo assim, você tem que nananana, você entende? Uhum. Você está colocando a pessoa como primeiro, como se ela estivesse fazendo o reboco. Você tem que garantir que o reboco esteja assim. Agora, no fim, você resolve o problema. É no projeto. Como que você seria assim, ó? Como você garante que esse reboco fique corretamente para não comer seu orçamento? Como você garante? É no projeto, entendeu? Porque no começo dá a impressão que é para pedreiro. Que você vai ensinar o pedreiro a fazer reboco, Então. entendeu? Gente, é um detalhe, mas é uma coisa que você percebe agora daqui para frente, eu acho que você vai ficar alerta para isso. Tá, mas Sim. tudo de maneira geral tem que alinhar para o projeto, contratação da mão de obra e coisas do tipo. Todo gancho que ele fizer, ele tem que alinhar para isso, para ficar claro que é É, pro. porque é o papel eu tô construindo a casa. Qual é o meu papel? Eu não vou fazer o reboco. Eu vou olhar o Uhum. projeto, eu vou garantir que o projeto fique do jeito que eu quero. Então, eu tenho que ter alguns conhecimentos para falar, ó, aqui eu quero assim, aqui eu quero assim. Contratar o profissional que vai executar o projeto, porque isso aí eu tenho amigos arquitetos, ele fala que isso é um grande problema. Você contrata o profissional, Sim. ele não segue o projeto. Enfim. Só que assim, eu tô com uma dúvida aqui que é o seguinte, por exemplo, o reboco. Projeto não fala espessura de reboco. Tá, mas aí Projeto você nenhum. falou, e no fim, eu tô seguindo aqui, você falou no fim, o projeto, nananã. Como que é isso? Não, eu falei que o seguinte, que você, como que eu te Que o explico problema é isso? assim, ó, é questão do orçamento, tá? O problema no reboco é de orçamento, porque no projeto a pessoa ela calcula gastar 20 mil reais de reboco, só que ela acaba gastando 30 mil reais porque as paredes não estão Então, mas prumadas qual é a e gasta solução para mais. isso? Qual é a solução? Garantir a Ponto de espessura. vista, não, então, mas como que eu, como dona, vou garantir a Uhum. espessura? Como? Qual é a minha ação prática? Seria botar o prumo nas paredes, junto com o pedreiro. Garantir que a parede não esteja caída para um lado ou para o outro, que às vezes a Percebe que pessoa. para você, porque você é engenheiro, Uhum. você está falando agora com pessoas comuns. Então você tem que passar esse conhecimento para a pessoa comum, mas mostrar para ela qual é o ponto dela, o ponto crítico que ela vai analisar. Onde está o ponto crítico? É no projeto? Não é no projeto, porque o projeto sempre preconiza paredes retas e no prumo, Uhum. né? Uhum. Nenhum projeto vai preconizar uma parede torta. Aí, a não Uhum. ser que seja proposital. Aí, Sim, o cara que vai executar. Então, o ponto crítico é o cara que executa? Me parece que sim. é a mão de obra. É a mão de obra. Então, como que eu garanto que esse pedreiro que eu contratei, ou esse, sei lá, essa empresa, eu não sei. Gente, Uhum. a única casa que eu construí foi uma casa de taipa de mão, que eu que fiz. Então, eu não sei, eu nunca contratei um pedreiro. É, como que a pessoa garante que esse cara faz parede reta? Como que eu garanto? Uhum. Eu vou atrás das É na obras que ele contratação. fez? Sim, Eu vou atrás da reputação do cara? sim. É, isso eu falei muito no CPL, né? Que até Então, é algo que está no método, está no curso. isso. O que você como engenheiro, você tem o conhecimento. Você bate o olho, você vai ver que o negócio está torto. Você tem uma experiência. A pessoa leiga, ela não tem. E você está falando com leigo.
Então, Uhum. talvez você, como especialista, você precise listar os pontos críticos onde a pessoa pode agir de fato. Porque eu não vou agir no Sim. reboco. Eu não vou bater o olho numa parede e falar, essa parede está torta, a não ser que seja um erro brutal. Sim. Eu jamais, Uhum. por exemplo, aqui, ó, olhei essa parede aqui. Para mim, ela tá reta. Por que que esse cara botou um tolete desse lado e um dedinho desse lado, sabe? Não entendo. Não sei por Uhum. quê. Ele espirrou e fez errado, bebeu demais, não sei o que que ele fez aqui. Uhum. Então, eu não consigo entender. Aí, aonde que eu resolvo isso? Eu tenho que ir atrás da reputação desse cara? Você entende como eu resolvo? Porque depois não adianta Entendi. chorar, porque foi o que o Júlio falou. Eu separo 20%. Aí ele gasta 50%, sei lá. Eu separo 20 mil, ele gasta 50 mil porque ele fez tudo torto. Mas e aí? O que que eu faço? Choro? Uhum. Então, você Silas, precisa ter claro onde são os pontos de realmente onde a pessoa leiga pode, pum, ir lá e interferir antes. Prevenção. Silas, ficou Entendi. claro pra ti como que teria que ser esse conteúdo? 100% claro? Eu tô com, mas se você entendeu perfeitamente. Cara, assim, ó, é, eu acabei de pensar nisso agora. Eu acho que eu vou ter um pouco de dificuldade para me adaptar nisso, porque igual a gente estava conversando ontem, para mim é muito fácil fazer conteúdo, porque é coisa do meu dia a dia. Todo dia eu estou em obra e isso. Aí eu vou ter que treinar a falar dessa forma, de outra forma, porque eu sempre tive Você essa quer uma preocupação. dica? Quer Sim, uma dica? claro. Você está explicando para uma pessoa que não é engenheira. Uhum, Pensa assim, eu vou explicar para a Alessandra, ela não sabe nada de construção. Eu tenho que explicar para ela como que ela evita isso. Isso é um sim, treino para o especialista. É um treino. uhum, Não é uhum, simples, não. Não vou falar assim, nossa, vai sair daqui, porque você vai ter que mentalmente falar assim, cara, onde que uma pessoa leiga, como que ela garante que isso aqui tá? Essa é a pergunta. sim. É. E aí, Você falou a palavra perfeita. Pensar na prevenção. Como que eu mostro alguma coisa, mas já no hook ali no gancho, né? Ó, é assim que você evita isso, isso e isso, né? A ideia é essa, né? eu imagino que para economizar eu preciso prevenir algumas porcarias de acontecer. É, sim. Uma Mas parte de economizar, me é, parece, é não deixar ter que refazer algo ou sim, gastar mas demais e aí tal. como que essa pessoa que é leiga, como que eu mostro para uma pessoa que Isso. é leiga que ela vai prevenir isso e como ela vai prevenir isso sem ela Como pôr ela a mão na massa? Exatamente, sem ela pôr a mão na Hum. massa, sem dar a impressão que ela tá pondo a mão na massa. Uhum, Senão você vai chamar pedreiro, não tem jeito. Ou você não sim. vai nem chamar pedreiro, você não vai chamar a pessoa. Por exemplo, eu não, eu se eu visse esse conteúdo mesmo, eu construí no caso, eu gosto desse assunto, tá? Eu acho legal pra caramba. Uhum, Não me atrairia, por quê? Porque eu falo assim, ah, tá ensinando o pedreiro a fazer reboco, eu já passaria direto, entendeu? E é engraçado, porque assim, o reboco pode comer seu orçamento, é uma frase que atrai a pessoa, mas na hora que você começa a falar, parece que eu que estou construindo. Aí fica, porque o seu orçamento é o dono da obra. Só que no fim eu fico sem saber aonde que eu foco, como que eu faço evitar isso Ô, aqui? Eu Alessandra, sei. você Ah, pode dar uma ideia de gancho para a gente materializar melhor como é que poderia ser mas esse eu início preciso que do ele me fale reboco? como que eu. Me fala um conteúdo aqui que você sabe como que evita. Como que evita? Porque eu preciso saber como que evita, porque aqui, pelo jeito, ele tá pensando, né? Como que evita, onde que eu Ó, pego e olha tal. esse da calha aqui. Vamos ver se eu acho que esse aqui, ó, Esse esse aqui isso. foi assim que resolvi o problema com calhas. Tá. Ó, mas aqui a headline tá problemática. Ah, Foi outra assim coisa que que eu queria te. resolvi problemas com as calhas. Você resolveu. A gente podia montar Entendi. essas palavras-chave que vão nas thumb depois? Ó, palavra-chave é a chave. Então vamos supor, ó, casa dos sonhos é uma palavra-chave, economia na obra é uma palavra-chave, aí a economia de 100 mil, tal, né? Tudo isso. É, a casa do jeito que você quer, você pode usar todos os sinônimos. Palavra-chave é o seu avatar, uma pessoa comum. Eu não falaria assim, que foi assim que eu resolvi problemas com as calhas. Como uma pessoa comum evita problemas com calhas na sua obra? Mas eu tô pensando nesse conteúdo aí, eu acho que ele também vai ser um. Tipo, então, foi assim que resolvi problemas com as calhas. Tipo assim, eu resolvi um problema, eu não preveni, mas eu vou assistir, só um minuto.
Olha aqui como evitar problema com Evitar. calha. Vem aquele vendaval, aquela chuva forte, arranca a calha da sua casa. Se você não quer que a sua casa, ao longo do tempo, fique com as calhas soltas, perca os parafusos. Olha aí, ó. Como aqui. Olha aqui, ó. Você tá vendo o que é isso aqui, ó? É uma canaleta. Olha só. Percebe que ela tá cheia de concreto? A questão é que quando for colocar o parafuso, para parafusar a capa de muro aqui, tem concreto e não somente o bloco, o tijolo, mas sim concreto maciço para o parafuso entrar na bucha e ficar bem preso e fixado. Se você não quer que a sua calha voa aí da sua casa e te dê problema naquelas pancadas de chuva e vendaval, a solução está aqui. E se você quer construir sua casa com economia, economizando muito e com qualidade, você tem que me seguir aqui, que eu te ajudo. Não, eu gostei mais desse, porque essa é a única coisa que faltou você falar é assim, então você tem que garantir que isso seja construído dessa forma, você tem que orientar aí o profissional que está fazendo a sua Uhum, casa. Faltou só isso. uhum, Essa aqui eu gostei. Se você não quer que a tá. calha da sua casa, eu mudaria isso. O começo é assim, ó. Primeiro assim, você faz o conteúdo correto, mas a headline tá resolver problemas com calhas. É como Uhum, você evita problemas. Então, ó, você vai parar de falar que você vai resolver problema. Você vai evitar problemas. A prevenção é economia, sim. tá? Isso pode até ser uma hashtag sua, é a prevenção que é economia. Não adianta depois chorar o leite derramado. Depois que fiz, Uhum, já era, já gastou. Então, foi assim que eu evitei problemas com as calhas. Aí você começa. Para você evitar problemas da sua calha sair voando da sua casa, você tá lá tomando café da manhã, você entende? Você pinta um cenário. Você tá lá tomando seu café da manhã, a calha sai voando, e aí você ganha uma uhum, goteira dentro da tua casa. Não pode. Para você evitar, você garante que vai ter no projeto essa peça aqui de concreto. entendi. É, aí agora já ficou mais fácil. Porque eu tava assim, cara, como que eu vou falar todo o conteúdo? Porque a solução maior, vamos falar, o problema maior em todas as obras é a mão de obra. E aí, quando você soluciona a mão de obra, você soluciona 70%. Pô, vamos supor, vou dar vou dar uma ideia aqui, tá? De leiga. Vamos supor aqui, ó. Vamos supor que não dê, cara, porque pedreiro é um troço que também é difícil. Aham. Onde eu morava, não tinha, tinha dois pedreiros lá. Ou É. era um, era outro. E eles estavam Eu lotados de até trabalho. não gosto de falar que obra não dá dor de cabeça, porque obra dá dor de cabeça. Um Tá, dor de pouquinho, cabeça. mas dá, né? Exato. Uhum, Mas aí que tá. eu- O que que eu falaria aqui? Leiga, tá? Não sei se é essa a solução. Eu falaria uhum, assim, ó, o reboco pode comer esse orçamento. É, quanto que a pessoa pode, quanto pode ser a diferença entre um reboco correto e um reboco podre, assim? Tipo, quanto que a pessoa pode gastar a mais? é, eu preciso olhar esses dados. A questão é o seguinte, por exemplo, uma casa de 600 metros de parede, 600 metros de reboco, a 2 centímetros vai dar lá, tipo, 15 metros cúbicos de massa para reboco, e Isso. custa tanto. E aí, quando eu aumento essa espessura, esse número ele até triplica. E aí que aumenta muito o gasto. E o reboco, ele está em torno de 15% do custo da obra. Pronto. Olha que legal. Não só o reboco pode comer seu orçamento, você começa assim, ó. Sua obra pode aumentar em 15% se você não se atentar a esse pequeno detalhe. Vamos supor que não exista forma de prevenir que não estar na obra. Então Uhum, você vai falar para ele assim: olha, no dia que o pedreiro estiver fazendo a parede, tô viajando, tá? Esquece, não esquece isso. uhum, Você tem que estar lá e garantir isso, isso e isso. uhum. É isso que você vai fazer. Para Tá. você Só não que aumentar aí, quinze isso por aí me cento do preocupa. seu valor de obra. É, é assim, ó, porque uma objeção do Avatar que quer construir é tempo para estar na obra. Perfeito. Por isso que eu falei, eu estou viajando aqui, mas você percebe? Eu Tá. estou tentando te Uhum. dizer a estrutura do conteúdo. Sim, eu entendi. Eu entendi. Porque como eu não sabia o que falar aqui, mas nos Não, 3 primeiros sim. segundos você vai falar assim, ó,
15% do dinheiro da obra pode morrer nas suas paredes, se você não fizer Sim, isso. sim. Uhum. Entendi. Não, a ideia você até gostou desse da calha porque ela mostra uma prevenção para não acontecer futuro. E aí eu entendi agora. Agora, agora Porque ficou mais depois que o claro, cara Júlia. tacou aqui esse monte de reboco, cara, É, o é que que ele vai não, fazer depois? Já foi a grana. não. A verdade é o seguinte: quando a parede ela tá torta, você tem que deixar ela reta. E aí fica fininho embaixo e grosso lá em cima, o que vai acontecer isso. Então, se a parede ficar torta fora de prumo, o resultado é gasto a mais. Ele tem que Aí, ó, garantir, na tem verdade, N coisas. é o alinhamento da Isso, parede. é o prumo da Isso, parede, sim. isso, Mas aí que tá, isso aí. como que uma pessoa leiga garante o prumo de uma parede? Você entende? Uhum, E de 600 sim, metros de parede. Então, você uhum, pode até usar imaginação. Eu não sei como você vai fazer isso. Agora, a prevenção, ela tem que existir. A arte do seu trabalho vai ser, pô, como que eu ensino uma pessoa leiga a prevenir isso? sim. Ô, Essa é Alessandra, a arte do trabalho. Ah, dá uma olhada no terreno, o do terreno aclive e declive, porque ele é um diferente, tipo qual que numa é? flip chart, é um pouco mais Qual para que é? baixo. Mais, É mais para baixo, né? Tá bem mais para baixo. muito. Meu computador, ele fica devagarzinho quando eu tô... Eu abro só um pouquinho de aba, aí ele fica meio engasgando. O Chrome quer me matar. É muito mais para baixo? Silas, tu que Tá, conhece tô melhor o olhando. feed. Tá. Pode mais. Eu tava até Certeza? olhando aqui no celular para me ver mais ou menos onde que tá. Deixa eu ver aqui, porque eu acho que era um pouco mais para cima. Mas pode ir descendo aí, que Não, se for. não, desculpa. É porque eu repostei ele e tô pensando ele lá embaixo. Pode, ó, ele vai estar um, dois, três. Ele tá abaixo da calha que você acabou de ver. Ah, legal. Esse. Isso, Muro de arrimo. isso. Como escapar do muro de arrimo e economizar muita grana. Terreno em declive. Como utilizar um terreno desse? A maioria das pessoas faz o seguinte: pega um terreno que é caído para o fundo, que é o terreno em declive, faz um muro de arrimo aqui com fundações caras, um muro caríssimo, compra bastante terra para colocar aqui, encher o terreno para deixar ele plano dessa forma. Mas a forma mais correta de você utilizar um terreno em declive é você fazer um corte como esse daqui, pegar a terra que está sobrando nesse local, que vai ser retirada, e adequar ela, fazer o aterro. Mesma coisa, gente. Faltou conectar com o avatar. Só. O começo é assim, é que deu uma cortadinha, tá? Então eu não consegui Uhum, escutar direito o que você fala, mas assim, ó, se o seu terreno é um declive, projeto é uma das palavras-chave. Projeto, as palavras-chave têm que ter a ver com as soluções que você dá. Então, assim, o uhum, seu projeto tem que preconizar esse aqui e não esse, porque esse aqui gasta mais dinheiro seu. entendi, Porque você usa muito assim, fazer um muro. A pessoa não vai fazer um muro. Você entendeu? entendi. Uhum, A pessoa não vai fazer um muro. Vamos escutar de novo. Terreno em Ó, declive. você não Como fala, você fala utilizar um terreno em terreno declive. O desse? A seu maioria das terreno. pessoas faz o seguinte: pega um terreno que é caído para o fundo, que é o terreno em declive, faz um muro de arrimo aqui com fundações caras, um muro caríssimo, compra bastante terra para colocar aqui, encher o terreno Entendeu? para Você deixar conseguiu ele enxergar? plano dessa forma. Mas a forma mais correta de você utilizar um terreno em declive é você fazer um Ó, corte. utilizar o seu terreno, se ele for um declive. É uma uhum, mudança sutil. Porque senão você está falando para engenheiro. uhum, Terrenos em declive. Não. Se o seu terreno é declive, se o seu terreno é aclive, você está falando com o dono. Aí você fala assim, ó, aí vem uma pessoa e fala para você que você tem que fazer um muro de arrimo aqui e comprar bastante terra para enterrar isso tudo. Enquanto a melhor solução é essa aqui, ó. Você vai uhum. falar que não, ó, muro de arrimo, ó. Não, Sim. não aceite essa solução. Eu achava que era essa solução. É. Entendeu? Olha só, mas se você fala terrenos em declive,
Cara, eu não vou olhar se eu tenho um terreno em declive. Porque para mim você está falando com uma pessoa que não sou eu, não é o meu terreno, são terrenos em declive. Ah, e O quando grande eu falo problema. assim, ó, por exemplo, que nem esse do lado aí, ó, troquei as telhas pela manta asfáltica. Isso aí gera a questão de autoridade, a pessoa fala assim, nossa, eu Silas, quero aprender com esse ó, cara. mil perdões, estão tocando a minha campanha, não tem ninguém aqui para atender. Me dá um Ah, segundo que eu vai vou ver lá, o que vai é. lá. Desculpa, tá? Mas eu preciso ir, Vai, desculpa mesmo. tranquilo. E aí, Júlio? Catherine? E é isso. Ô, Silas, deixa eu te perguntar. Tem alguma outra coisa que você queria ver com ela além dessa parte do conteúdo? Porque eu Não, queria. a minha maior dúvida é a questão do conteúdo e a Roma que não estava lá, né? Pronto. A dúvida dessa. Desculpa. Desculpa Tranquilo. mesmo. Eu achei que Tranquilo. fosse uma entrega, mas não era. Pode falar, você estava falando. Ele me perguntou se eu tenho mais algumas dúvidas e tal. Eu falei, não, minha dúvida maior era o conteúdo não estar conectado com o avatar, né? Porque, tipo, o meu negócio Vai, é mas você fazer falou conteúdo. disso aqui, ó. Você falou desse aqui. O que que Ah, tem esse? sim, o que eu falei aí é o seguinte, ó, troquei as telhas pela manta asfáltica. Isso aí não gera autoridade, faz a pessoa que está me assistindo falar, poxa, eu quero construir do jeito desse cara aí. Eu quero construir Não, com ele. Você não está vendendo consultoria. sim, Ah, então eu vou contratar ele. Aí você vai trazer o avatar errado. então, E é então, sutil, tá? Nossa, tem uma moça que eu esqueço sempre o nome dela. Eu sei, o rosto dela está na minha cabeça, mas eu esqueço o nome dela. Ela, ela falou isso, ela fala de negócios. Só que uhum, aí ela fez, eu não lembro exatamente o detalhe, só que ela falou que uma palavra que ela usava, ela trazia o avatar errado. Ela teve que mudar aquela palavra. E ela demorou, ó. E quando ela mudou essa palavra, mudou o jogo. Porque ela estava trazendo a pessoa errada, que era, não sei se era dono de empresa ou funcionário, porque ela fala com dono de empresa. E aí ela estava trazendo os sim, funcionários de cargos mais altos, entendeu? uhum, executivo, cara, Você entendeu? Então, assim, entendi. isso encarecia tudo. E aí ela falou: Nossa, é essa palavra aqui, ó. Pá! Ela tirou a palavra, resolveu, tá? Então, troquei as telhas pela manta asfáltica. Você. Deixa eu pensar, porque também fala assim, ó, troque as telhas pelas mantas asfálticas na sua obra. Sua obra, a pessoa sabe que a obra é dela, que é a dona da obra, ou pode ser o engenheiro, que é Só, o Ó, esse sua obra. conteúdo, ele não gera economia, tá? é, Trocar as mantas pela telha sai um pouco mais caro. A longo prazo é melhor para a pessoa, porque ela não vai ter Tudo trabalho bem, depois de vazamento. É show isso, de né? bola. Então, assim, ó, qual é a verdadeira economia de trocar as telhas pela manta asfáltica? Porque fala, às sim, vezes a economia não é pontual, mas se você colocar a telha, daqui a tantos anos você vai ter que fazer tal. E é a conta que interessa para a pessoa. uhum, É a conta. Ah, ó, daqui tanto tempo pode acontecer isso, isso, isso. Com a manta asfáltica não acontece isso. Então, a longo prazo, você vai ter mais manutenção, sei lá, goteira. Aí vai estragar o forro. Cara, ter é goteira em casa é isso, um inferno. É um é, inferno, inferno. Vocês sabem disso. E aí você tem. sim, Isso assim, numa casa simples. Agora, imagina se uma casa que tem forro, que tem isolamento térmico. Mano, que mofa tudo aquela casa. Eu falo tudo é, mofa. Eu moro em Ubatuba, aqui tudo mofa. Até a gente mofa. Então, é não, terrível. mas um A dos dor de motivos de eu cabeça. ter trocado é isso, exatamente isso. Exato. Então, ô Júlio, não quer dizer que a economia seja apenas, né? O Durante a Silas, ele vira a construção. pessoa que vai cuidar da tua casa. Se eu quero que você tenha uma casa dos sonhos, cara, que dure bastante, que seja a sua casa dos sonhos por muito tempo. E Ó, não vire um Alessandra, pesadelo depois. Entende? você acha que então o 80/20 é comunicar o início do conteúdo Pelo que é o dono da amor casa? Ó, para de você que está construindo Deus. essa casa, é assim que você economiza a longo prazo. Ou a O longo número de prazo, rima ou é a a mesma curto coisa. prazo. E vocês têm que fazer essas diferenças. Então, o que que é economia a É, curto prazo na obra? Pá. O que que é evitar dor de cabeça para a casa dos sonhos não virar a casa dos pesadelos? Vira até um uhum, trocadilho engraçado.
Uhum. É, eu uso muito isso aí. Seu sonho pode virar um pesadelo. Exato! A Uhum. casa do sonho vira a casa dos pesadelos. Gente, vira. E aí a pessoa fica sem qualidade de vida. Então, é uma coisa muito forte, mas você tem que falar direto com o dono e tem que ser o seu terreno, a sua casa, a sua obra, o seu projeto, aonde a pessoa vai fazer as prevenções, as trocas que ela faz. Olha, isso aqui vai representar um acréscimo de X% no seu projeto. Mas, a longo prazo, vai significar tantos por cento de economia, porque você não vai ter que fazer essa manutenção daqui não sei quantos anos. Uhum. É na ponta do lápis, Fechou. Sim. tá Ô, bom? Silas, ficou com alguma outra dúvida no conteúdo? Não, agora. Tem Não, algum outro ponto, agora, Alessandra, que você tinha visto? depois de falar disso aqui, eu tô falando dos Reels, tá? Eu quero Aham. dos raízes. Tem que fazer 2 raízes por semana. Fim da conversa. Uhum. É, Aí, esses um- raízes é na mesma linha. Você vai falar com o dono, você vai falar de números, você vai falar de prevenção, de trocas inteligentes. Ótimo. Aí você vai usar o gerador de raiz. Gente, usa o gerador de raiz. Pelo amor de Deus. É Uhum. fácil usar aquilo lá. não, a gente vai usar, a gente define o que a gente vai fazer, mas agora, vamos lá. A gente definiu que a gente ia fazer uma live por semana e um conteúdo pro YouTube de 20 minutos. Mas o Não, que que não você é acha assim. disso? São 2 lives por semana. São 2 conteúdos de 20 minutos ou mais. Tá. É isso que eu falo, não adianta inventar. São 2 conteúdos de 30 minutos por semana e conteúdo, assim, se for pôr no telão lá, vamos supor, não dá conta de pôr no telão lá agora. Põe os Nutellas. Coloca lá os Reels, enfia os Reels lá mesmo. Eu prefiro. Tem gente que fala, não põe porque não dá. Eu prefiro pôr. Eu Entendi. prefiro Como, pôr. como assim, os Reels? Ué, você não grava o Reel pro Instagram? Hum, Joga no Uhum. YouTube. Ah, não, isso aí a gente já faz. Vira os shorts lá, né? Nem sempre vira shorts, depende do tamanho do Reel. É, É, mas sim, 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 Não importa, não escolham. Só colocam boas headlines, boas thumbs, né? sim. Começa a movimentar aquele YouTube. Uhum. Mas só que live, gente, live é live. E live é YouTube e Instagram. Live é live, tá? Não é 20 minutos, são 30 minutos ou mais. E vai usar gerador de raiz. Uhum. Vai usar o gerador de raiz para fazer conteúdo de 30 minutos ou mais. tudo Você vai certo com ver que isso, Tá, Silas? daqui a pouco sim. você está É, falando mais. tem que fazer, né? Não adianta, tem que fazer. Gente, não adianta assim. Eu quero muito que vocês faturem. Eu tô vendo que vocês têm o Silas, ele investiu 11 mil reais, gente. Sabe, assim, Não, foi mais. ó, não, então, olha só. O que que eu vi ali, Silas? Você falou assim, não, eu quero 1.000 leads, não importa o preço. Uhum. Isso aí era Uhum. outra coisa que eu ia falar, tá? Que eu anotei algumas coisas aqui. Eu Ó, quero 1.000 leads, não importa o uma das coisas que a preço. gente, uma das coisas que a gente queria também era esse direcionamento para o próximo lançamento agora. Quanto que a gente investia, quanto que a gente capta de leads. Isso, isso. Porque o Silas colocou assim, ó, 1.000 leads a R$ 5, certo? Uhum. Uhum. Meta. O CPL dele ficou a 12. Teve conteúdo trazendo a R$ 30, sei lá, nem lembro mais, é um número estratosférico, 20 e poucos reais. Não, não é 1.000 leads a qualquer custo. Por que que ficou alto o CPL? Porque o conteúdo estava desalinhado. Uhum. A gente acabou de ver. Você estava trazendo o lead errado, tá? Então, o CPL vai ficando muito caro. Uhum. É, Sim. Como que a gente resolve isso? Quando você alinha os seus conteúdos, suas headlines, isso vai ficando mais barato, tá? Vai barateando esse CPL. E os criativos, eles estão na mesma pegada. Então, agora eu vou falar dos criativos, porque é isso. Os criativos, antes de falar do planejamento, tá, Júlio? Os Uhum. criativos, o que que eu percebi? Você também aborda vários assuntos no mesmo criativo. Escreve o criativo, só que você olha e fala, quantos assuntos eu estou abordando aqui? Porque você fala, é isso, aquilo, a não ser que você vai falar assim, ó, tudo que você precisa saber para ter uma obra
com até 100 mil reais de economia. Aí sim, pode ser falando tudo, né? Você vai falar um Uhum. item de cada. Aí você está falando o quê? Quais são as coisas que você tem que olhar? Ó, você tem que olhar o seu projeto, você tem que contratar um bom profissional, né? Mas também tem que ser contra-intuitivo, tá? Eu estou viajando aqui, Uhum. porque isso aí seria meio Uhum. jornal hoje, né? Seria mainstream. Uhum. Né? Um bom profissional, Uhum. você quer o cara olha e fala, tá, vem na minha cidade, então, contratar um bom profissional, que você vai conseguir. Então, o que que eu vi? Eu vou mostrar, porque eu tô falando aqui, eu vou mostrar, tá? Porque eu vi um Uhum. criativo, o seu criativo que trouxe mais lead mais barato, ele tá Foi o falando da de minha muito casa. ao mesmo tempo. Foi o da sua casa. E eu achei legal aquele criativo, mas dá para aproveitar ele melhor, entendeu? Não tá errado, ele tá, Só ele, que ele agora com a Roma nova ele não funciona, né? Não daquele roteiro, né? É. Você pode fazer outro roteiro, né? Você tá falando até 100 mil reais, mas a sua economia foi de 300 mil, foi isso, né? A minha Ah, foi, eu acho. em É, relação ao lucro imobiliário. Então, mas aí você pode falar, você calcula o valor que as pessoas normalmente e faz outro cálculo e vê quanto que você economizou, sim, né? Sim. tá bom? Ó, minha casa foi aqui. Vamos lá. Há pouco mais de 2 anos eu me mudei para essa casa. Eu investi em torno de 600 mil reais. Mas calma aí, eu não tirei esse dinheiro todo do bolso. Eu financiei o terreno e também financiei a construção. E quando eu terminei. Pronto. Você entrou num assunto aqui, Aham. financiamento, Uhum. tá? Ah, não, mas eu não paguei tudo isso, foi financiamento. Já Uhum. me gerou uma objeção, mas eu não vou nem falar, tá? Essa casa, algo incrível aconteceu. Eu tive uma proposta, queriam me comprar ela por 980 mil reais. Pronto, aí você falou de valorização, Uhum. tá? Isso Outro mesmo, assunto. uma valorização de 380 mil. Imagina se eu fosse comprar essa casa pronta, quanto eu não teria gastado a mais? E agora vem a parte curiosa. Depois de 10 anos de casados, essa é a nossa quinta casa. Eu já Aí você entra na sua história. Então você abordou Uhum. os três assuntos no mesmo conteúdo. E você gera objeção com esses três assuntos. Então você pode fazer Uhum. três criativos aqui. Você pode falar 3 vezes a sua casa. Pode falar 1000 vezes a sua casa. Você pode falar, não Uhum. sei se importa isso do. Eu acho que o assunto financiamento, não sei se cabe dentro do seu processo aí. Se ele dá Ó, força para o seu negócio. a Não maioria acho das que é. pessoas não tem o dinheiro para fazer a casa. A É. maioria usa o financiamento. Isso era um ponto que a gente Não, tinha tudo dúvida bem, também. mas isso dá força para o processo? Você quer No pegar. criativo, não sei. Então, exatamente, é isso que eu estou Eu falando. acho que quebra uma. Ajuda a quebrar uma objeção futura de eu não vou ter dinheiro para construir. Mas aí você usa isso no CPL, não no criativo. Hum. Não é, o criativo não é lugar de você Quebrar a quebrar uma. objeção. Ah, você não tem dinheiro? A não ser que você fala assim, ó, você tá louco para construir sua casa, mas você não tem dinheiro, vem aqui que eu te explico o que que você faz, quais são as três coisas que você vai fazer para conseguir construir sua casa. Aí você fala financiar, eu vou te mostrar como financia, aqui, nananã, e eu vou falar sobre tudo isso no meu evento. Percebe como é diferente? Sim. Uhum. Ah, então aí sim. Agora, outro criativo, a valorização, que aí já não entra, porque você estava falando de venda, porque na verdade É. está falando do preço de compra, né? Você estava fazendo essa. É, porque a Roma era, tipo, na minha cabeça, é mais barato, na verdade. É mais Não, barato você construir do que comprar, mas pode ser um né? argumento seu, não deixou de ser mais barato. Uhum. Sim. É mais barato construir do que comprar. E aí você tem vários argumentos, cara. Fala assim, ó. Quando você compra, você não sabe a qualidade do. Eu já comprei casa Sim. na planta, assim. Eu me arrependi até o meu último fio de cabelo. Você não sabe qualidade do acabamento, as gambiarras que o cara faz. Você vai descobrir as coisas só depois, os vazamentos que vai dar. E isso aí, além de você ter pago mais caro, então você percebe, você consegue. Aí aqui eu vou te mostrar como você faz uma obra. é, Construir sua casa dos sonhos e até 100 mil de economia. Você entende? Então, você consegue falar sobre isso também, sobre a comparar, comprar uma casa, né? Você está com medo? Isso é uma objeção que dá para você chamar a pessoa. Você está com medo de construir Uhum. sua casa? Porque você acha que vai Sim. dar muita dor de cabeça e não vai valer a pena? É É, melhor nos comprar? criativos eu bati muito nisso aí. Eu foquei Então, muito nisso. Até perfeito.
a hora que você falou assim que eu estava falando de vários temas, eu achei que você estava falando de criativos que usei metralhadora de dores, que eu acho que tá na aula lá. Tipo assim, ó, você quer construir sua casa, mas você sabe contratar mão de obra, você sabe olhar a qualidade, você sabe isso. Não, E tá aí, perfeito. Não, tá perfeito. Perfeito. tá. Porque você tá falando, você quer Então, construir a sua casa. Você entende? Qual é o assunto? Mas, não, você não sabe isso, você não sabe aquilo, aquilo. Eu vou falar sobre isso no evento. Qual que é só o que aí é um assunto? criativo que não trouxe nada. Claro que traz. A pessoa vira Não, e fala, nesse caso não trouxe, eu fiz ele. ah, não trouxe nada. Não Qual- trouxe. Mas qual que é ele? Deixa eu ir Vamos lá. ver se ele tá aí. Caramba, cadê Era aqui? para colocar só quatro, eu pus um monte aí, né? Não, caramba, velho. Não tô achando o xizinho aqui, sumiu. Deixa eu ver. É para voltar para Ah, trás de não. nascer. Nada a ver, eu abri direto. Eu tô achando que eu tô no Drive. Qual que é? Desce. Mais. Ixi, eu não vou lembrar. Só vamos subir aos poucos. Faz diferença, mas sobe. Na obra. Qual que era o assunto mesmo? Você deixaria a pessoa. É, tipo, uma metralhadora de dores. Tipo, você sabe contratar mão de obra, você sabe. Eu fui falando Esse, o que faz sua obra ser sucesso? Não acho que não. Não, não é esse. Não é? Todo mundo quer que sua obra seja um sucesso, não é mesmo? Vou Mas procurar. poucos sabem. Você está pensando em construir? Eu acho que é. Aí, eu acho que é esse. Você está pensando em construir, mas você sabe quanto que vai custar a sua obra? Você sabe como contratar do jeito certo para você não. Você está pensando em construir? Aí agora, com a Roma Nova, você pode continuar. Você está pensando em construir a sua casa dos sonhos? Você está pensando em construir, você pode estar falando com qualquer pessoa. Mas você sabe isso, você sabe aquilo, sabe aquilo outro? Deixa eu ver. Sofrer com a mão de obra? Você sabe como cobrar qualidade para que a sua obra fique boa? Se a resposta for não e você quer aprender a construir com inteligência até 50% mais econômico, sem perder a qualidade e ainda dentro. Nenhum momento você fala sua casa, nenhum momento. Você pode estar falando com o mestre de obra Entendi. aí. Você vai cobrar dos seus funcionários, entendeu? Então é isso, cara. Acho que a maior parte mesmo é falar estritamente com o seu avatar. Você tem que falar Uhum, direto com ele, direto. Você não pode deixar em dúvida com quem que você está falando, ainda mais que você é engenheiro. uhum, Você está nas obras, sim. tá? E você pode até falar isso a favor seu. Você pode falar assim, é fácil para você porque você é engenheiro. Aí você fala, olha, o mais legal é que eu estou todo dia em obra, então eu Uhum. consigo prever a porcaria e eu não vou deixar você cair É. nessas É. porcarias. Inclusive, eu sou engenheiro há 4 anos só e eu estou nas obras há 16 anos. Então, você tem muita experiência para dar para as pessoas. Uhum, Bom, uhum. mas você tem que falar o avatar. Aí, dinheiro, né? Vamos falar lá Planejamento. do Orçamento. tráfego. Do tráfego, né? O tráfego é assim, ó. Vocês colocam um limite de CPL, a meta, não pode sair muito da meta. Qual foi o De custo 3 por a... litro? Ah, isso você acha que é... Essa é a nossa meta agora. Qual é a meta? De 3 a 4 reais. R$ 3 a R$ 4. Mas quanto foi lá no lançamento de semente que validou? Foi Ah, 5,80, né? Cinco cinco e e oitenta. oitenta. Mas vocês podem pôr, tipo, o pior preço, 5,80. sim. Vocês perseguem, né? R$ 3 a R$ 4, mas fala assim, pô, até 5,80 eu aguento.
porque vocês ainda estão em teste. Você percebe várias mudanças, várias coisas, mudou Roma, então vocês precisam ter um jogo aí. E aí vocês vão colocar a meta, mas vocês não podem fazer assim, ó. Ah, o CPL tá R$ 15. Vamos cumprir a meta. Jamais. Claro. Jamais. Como faz o custo por lead baixar? Joga mais criativo. Vamos alinhar isso com Roma. Vamos alinhar o avatar. O que tá Uhum. errado aqui? Joga lá na comunidade. Galera, eu tô fazendo isso aqui, tá vindo CPL R$ 12. Minha meta é no máximo 5,80. Uhum. Você apostaria em criativos, que agora a gente vai fazer um traqueamento, né? Então a gente vai controlar um pouco melhor quem está respondendo a pesquisa. Mas criativo de imagem, você acha Com certeza. legal se tiver Marketing, no CPL? carrossel. Mas sabe Ok, o que eu gosto, Júlio, de verdade? foi. Vocês têm um tempo. Quando que é o próximo lançamento? Dia 20 em abril. Ano do dia 20 de abril. 20 do Dia 4. 21. 20, o carrinho abre dia 28, acho. Lá pro lado um pouco mais de um mês. Vocês têm até lá para fazer conteúdo. Uhum. E vocês vão agora, nesse primeiro momento, vão monitorar os conteúdos, principalmente os de atração de base, que vocês vão impulsionar Tá, deixa eu te perguntar uma no coisa, então, que botão. mistura junto. A gente pensou em botar o mini chat para fazer a capturação desses leads orgânicos. Você acha que vale a pena? Com aquele, comente alguma coisa e receba o link, daí a pessoa recebe cadastrar. Pode usar, sim. A gente usa, pode usar. E você aumenta, a gente vai distribuir R$ 1.500 por mês. Você botaria R$ 3.000 no mês do lançamento para captar o máximo de leads Não é orgânicos? essa a conta. A conta é assim, ó. Eu vou colocar, meu CPL vamos colocar R$ 4. Tá. Quantos leads eu quero? Eu quero 1.000 leads. Então, são R$ 4.000. Aí, eu vou distribuir 25% e vou remarketing 15%. É assim a conta, 15% desse valor. E aí, eu somo tudo. Tá, mas a gente faria o seguinte, a gente, porque a captação, a gente tem um problema que a captura do lead, pela minha experiência, tá? A captação, ela encarece a captura do lead quente. Agora, quando a gente faz pelo impulsionar, tende a ficar mais barata a captura desse lead. Não, não, Também não. serve Calma, como distribuição. calma, não, não, não. Calma, 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 calma. Pode fazer isso, mas o ponto é, deixa eu falar para você antes da pergunta, tá? O Uhum. processo até lá. O Tá, processo é assim, ó, vocês vão fazer, não é captura de lead, agora vocês vão começar a distribuição. O que vocês têm que olhar sim. agora? Seguidor. Uhum, Qual é o custo por seguidor? Vocês vão monitorar isso. Qual é o assunto que me traz o seguidor? uhum. Alinhado, gente, pelo amor de Deus, alinha. Agora, a gente só conversou sobre isso hoje, alinhar praticamente. Uhum. 60%. Alinha isso, senão vocês vão trazer seguidor errado. Qual é o meu Entendi. criativo? Qual é o meu conteúdo que mais trouxe seguidor? Eu começo por aí, eu pego esse conteúdo e transformo em criativo. Tá, E aí eu vou botar ele, eu Entendi. só vou mudar o CTA. E aí vamos supor que eu tenho 4, 5 conteúdos nesse meio tempo aí que, meu, bombaram de seguidor. Eu vou usar esses 4, 5 para fazer criativo. É assim que eu penso. E aí o resto dos criativos vão ser baseados nele. E aí eu vou fazer imagem, carrossel. Aí eu faço a farra. Com legenda, sem legenda, com leia aqui, sem leia. Aí vocês vão usar o rap, né? Lá, o REP. uhum. Então, o conteúdo, tipo, o Reels ali que mais trouxe seguidor, eu só pego ele, coloco uma CTA e ele vira um criativo. Da bala, vira criativo. Isso aí, para Tá. mim, você já vai com conteúdo que já está resolvendo. Ele está trazendo seguidor. Sim, Não deixa de ser uma captura. sim. Eu tô pedindo Entendi. nada, mas a pessoa está te seguindo. Entendi. Eu boto ali, Alessandra, a gente, tá? a gente pensou em montar uma lista de 1.500 pessoas, tá? Foi o que a gente tinha conversado com o Silas antes. E com o CPL de R$ 4, ficaria mais ou menos. A gente precisaria investir R$ 6.000 nesse lançamento. O que que você Não. acha disso? Você 6 acha que é seguro mil isso? mais 25% de distribuição, mais 15% de remarketing. É isso o Nossa, valor é isso total, aí. tá? O que eu acho desse valor? É.
Olha, eu acho que para essas mudanças, num olhar conservador, eu iria por esse lado. Quando eu estou testando mudanças, novas formas, eu prefiro ir para um lado mais conservador. Nesse caso, eu aprendi a ser mais conservadora. Eu acho que o Júlio está perguntando se esse valor não é muito, Isso, a minha dúvida é esse essa, na verdade. investimento. Porque assim, a gente vai botar 6 mil agora a gente vai botar 6 mil reais de captura. Daí a gente mais, sei lá, É por isso 2 que eu mil falei reais que eu colocaria de distribuição. leads. Porque mil Como que é? leads Não, é, não entendi. Entendi. 1.000 leads é o que vocês precisam para vender o primeiro, tá? A gente preconiza que no mínimo 1.000 leads para você avaliar um clássico, para você validar Uhum, um clássico. uhum. Pelo menos 1.000 leads. Eu faria no mínimo. Se você está pensando se não é muito, eu realmente, assim, você falou 1.500, tudo bem, mas eu já tinha falado 1.000 leads. Eu iria por 1.000 leads. Aí daria 4.000 reais. E aí, Para Silas, o que que você acha? ajustar. O que você queria fazer com mais? Hã? Não, assim, eu tenho uma meta de vender 40 mil. Seria 40 cursos, né? Mas eu sei que essa meta ela vai precisar de um tempo para ela acontecer. Às vezes ela acontece já, às vezes não. Mas eu prefiro também, depois desse banho que eu tomei aí de água fria, eu prefiro ir para o lado conservador também, Eu acho. né? Sabe Eu por quê? até, eu até brinco aqui, eu falo aqui o seguinte, que eu voltei muito humilde do Insider, porque eu achava que era por dinheiro. Eu achava que era só pôr dinheiro, a gente compra lead e o negócio vai. E não é isso. Não é isso, cara. Não é isso. E É, assim, a gente leva umas pancadas até de perceber. Ó, então. 1.000 leads é o que vocês precisam. Foca em mil Uhum. leads no preço, tá? Tá, Como que você mas aí abaixa no o preço? preço de 4 ou de 5,80? Então, no máximo 5,80. No máximo 5,80. Aí você vai ter esse. Pode ser que você gaste mais para manter Porque foi o CPL que você trouxe no semente, entende? 5,80. Sim. Eu acredito, sim, de verdade, tá? Qual que é a minha postura aqui? Com essas mudanças, se vocês conseguirem executar essas mudanças que eu passei aqui, que eu vou escrever nas ações recomendadas lá, certinho, a partir de amanhã já começar a mudar, falar do avatar, um assunto por conteúdo, mostrando qual é a prevenção para a pessoa. Meu, Uhum. eu acredito que esse CPL vai cair bastante. Mas eu não posso garantir isso para você, Sim, claro. Ó, tá? Então, eu acredito que vocês vão conseguir captar as 1.000 leads num preço. Bom, se vocês colocarem isso em ação. Aí, foca em 1.000 leads no preço, tá? Lembrando que para você reduzir custo por lead, é colocar mais criativo. criativo, Sim. tá bom? Testar bastante. Modelos diferentes. Aprofundem-se nessa técnica de criar criativos. Aprofundem-se nesse estudo. Vejam o Uhum. ID de criativos. Façam do Sim. jeito que está lá. E Uhum. conteúdo. E conteúdo. Conteúdo certo. 2 raízes, 7 Nutellas. 2 raízes, 7 Nutellas. Tá? 2 slides. Não vão falhar nisso. Gente, sério, muda o jogo. Isso. Uhum. Muda o jogo. Tá? Entendi. Deixa eu te perguntar outra coisa, Alessandro. Sei que a gente está com o tempo reduzido, mas a gente conversou um pouco entre eu e o Silas também, e a Catherine, sobre isso, mas a gente está com um pouco de dúvida em relação ao arquétipo. Se ele deveria ser o jeito certo, o jeito errado, ou se ele deveria ser oportunidade. Por quê? Porque tem um avatar que ele não está construindo e que ele está planejando construir. Então, quando a gente fala do erros, às vezes a gente não conecta muito bem com ele, mas a gente também fica na dúvida se a gente deveria trazer a oportunidade amplificada. Mas o erro pode ser, inclusive, comprar. Isso aí eu até vi lá, tá? Só que eu não vou entrar nesse mérito. O erro é o que a pessoa está fazendo, achando que é correto, não é economizar? Às vezes ela está falando Uhum. assim, cara, eu vou comprar uma casa porque eu vou economizar saúde mental. E aí você fala, o erro é você querer suas casas dos sonhos e achar que vai economizar em tempo, saúde mental. E aí, no fim das contas, você vai pegar uma bucha para você. Esse é o caminho errado.
Então você passa a falar da casa dos sonhos. A pessoa não quer a casa dos sonhos dela? Uhum. O erro, qual é seu erro? Quais são os erros que você comete achando que está fazendo a coisa certa quando você quer a sua casa dos sonhos? Quando você Sim, quer economizar. Você entende? E você pode falar em economizar dinheiro, economizar tempo, economizar. Porque tem gente que não quer economizar dinheiro, quer economizar tempo e dor de cabeça. sim. Não é um erro? Tipo Eu, assim, você quer economizar é, dor de cabeça, mas no fim das contas, cara, quando der uma goteira em cima da tua cama e estragar todo a sua impermeabilização do seu telhado, aí você vai ver uhum. o que que é dor de cabeça com um D grande, D maiúsculo. Então, Entendeu? a É um dúvida erro. que eu tenho nessa questão do arquétipo era essa, né? Tipo, o cara nunca construiu, como que eu vou ensinar jeito errado para ele? Mas aí você deixou bem claro. Mas a questão do jeito certo, eu vou ensinar métodos construtivos, eu vou ensinar o que no jeito certo? Eu tenho Ah, muita eu dúvida entendi. nisso. Dá para usar a oportunidade amplificada, dá para usar, porque assim, não sei se vocês sabem, mas o jeito certo e o jeito errado é um tipo de oportunidade amplificada, Uhum. é mais específico. Vocês podem usar oportunidade amplificada, sim, porque eu fiquei pensando, o jeito certo ou o jeito errado, a pessoa quando ela erra numa construção é uma vez só, né? Tipo assim, a não ser você que sai Ela fala, construindo um monte de construir nunca casa, acho que mais. é construir nunca mais. Exatamente. Então, de repente, me veio aqui. De repente, uma pessoa que ela é leiga e ela não faz várias casas, ela não tem tempo de errar a segunda vez. Uhum. Ela não Uhum. fica pensando nos erros, ela traumatiza de uma vez. Então, de repente, a oportunidade amplificada. Eu acho que sim, viu? Vai ficar mais fácil, é isso. Então, e aí tem um detalhe também que eu tenho dúvida, é o seguinte, poxa, será que eu tenho que pegar o avatar e transformar ele em querer construir? Ou eu já pego a pessoa que está decidida a construir? Porque tem esses dois aí. Tem a pessoa que ela não sabe se constrói, se compra, eu tenho que ir lá e Olha, transformar ó, ela com os você é o cara que conteúdos. você vai ser o defensor de que construir é melhor. Sim. Porque tem várias vantagens. Se você vai ser o defensor de que construir é melhor, porque a casa sai do seu jeito, que você tem como evitar erros que a galera comete em casas Uhum. compradas, que você pode comprar uma bucha, é igual comprar carro de segunda Uhum. mão, que você não sabe a porcaria que tá vindo. Então você vai ser o Sim. defensor de que construir é melhor. Quando você é o defensor de que construir é melhor, vai vir os dois. Eu não vejo alienando o outro agora numa avaliação bem superficial, tá? Porque a gente não tem muito mais tempo. Mas Uhum. eu não tô vendo um alienando o outro. Como você vai ser um defensor, tanto a pessoa que já tá decidida, só que, sabe, tá assim, ai meu Deus, sabe, assim, já. Uhum. Quanto a pessoa que ainda não decidiu, que ela tá decidindo comprar, ela não sabe o que ela vai fazer, ela vai tomar uma decisão olhando o seu conteúdo. Sim. Só que aí você tem que entrar com os argumentos de que construir é melhor. E aí quebrar Certo. as Isso aí eu já. objeções, tudo mais, Isso aí eu já tenho feito. tá bom? Mais Vamos alguma bombar o dúvida, próximo Júlia? lançamento? Vamos validar esse Alessandra, clássico? Oi, posso só pode fazer falar. uma última pergunta? Só para Pode. facilitar a produção, de repente, do Silas, né? Tem muitos experts que fazem as lives, mas fazem gravadas. É possível no caso dele? Pode, É né? Para possível. facilitar. Então, deixa gravado antes e a gente só solta como live. E aí Pode. intercala entre esses Eu raízes vou para falar já prós e comigo mesmo. contras, tá? Eu vou Tá. falar prós e contras. Prós disso. Ele pode fazer lá meia-noite, não sei se 4 da manhã e vai estar feito. Uhum. Contras. A gente demora mais para fazer gravado do que a live. Muito mais. Porque quando a gente está gravando, a gente fica, eu podia falar isso diferente. Eu podia arrumar isso aqui. E não sei o que lá. Vários e Não, sis dentro se o da contra cabeça. for só isso daí, para mim eu acho que eu não vou ter problema, eu só vou fazer, Então tá bom. né? Isso aí, Pode sim. gravar. Agora, a minha questão é questão de horário mesmo, porque eu tenho um nenenzinho lá, 2 aninhos, e eu vejo ele 2 horas por dia só, e, né, porque a gente trabalha, ele vai para a escolinha, e a hora que chega, ele chega e já vai dormir. Então, o horário que eu vejo ele é o horário que eu ia fazer a live.
É Então, porque isso é Não. pelo uma. menos usa esse tempo, faz a live gravada e a gente deixa para fazer ao vivo mesmo quando for as CPLs, né? As lives de Uhum. atendimento. O E que que outra, você você não acha? precisa fazer live à noite, tá? Você pode fazer live a hora que você quiser, se for o caso. Então, isso que eu e o Acho Júlio que conversou meio-dia. ontem, meio-dia. Pode ser meio-dia. Uhum. Pode ser meio-dia. Porque você pensa que é assim, você vai abrir um negócio, mas você pode gravar meio-dia também, enfim. Uhum, sim. É só tomar esse cuidado de não ficar com os ICs. Ai, se eu falar direito isso aqui, se eu falar melhor. Por isso que eu tô É. falando, usa o gerador de raiz, Uhum. tá? Por favor. Tá, tá. Outro detalhe nos CPLs, a Catherine até falou agora sobre ao vivo ou gravado. Assim, eu prefiro que seja gravado por conta dos gatilhos, porque eu Gravado, fiz o semente ao vivo e eu acho que se eu tivesse feito o semente gravado, teria vendido mais. gravado, Porque gravado. como expert, eu me perco no ensinamento e vou falando, e a hora que eu vejo, nossa, né? Gravado, gravado. Ó, o meu especialista, ele é muito bom em oratória e comunicação. Muito bom. Ele prende você falando, é um negócio. A gente fala até que ele é o rei da retenção. Bicho, ele Uhum, putz, é fogo. uhum, Eu não deixava fazer ao vivo. A gente foi fazer ao uhum, vivo depois de mais de 15 lançamentos. uhum, Ah, você tá mutado, Júlio. Tá, você tá falando outra coisa. uhum, Então, realmente gravado, tá? Deixa para fazer ao vivo quando o Silas estiver assim muito habituado aos scripts, quando ele já estiver também vendo as coisas, porque dá outra energia, dá Sim. outra energia. sim. Você consegue dar um. Tipo, eu sei que a gente está sem tempo, mas sobre o CPL, você viu alguma coisa para melhorar, para mudar? Eu ia falar dos erros, mas agora vocês vão mudar para oportunidade amplificada, então faça, só faça, porque aí vai ser outra coisa. Porque os erros não Tá. estavam erros que a pessoa faz achando que está fazendo certo, não estava. Mas esse não é o mais importante, que a gente até fala, uma oferta ruim, CPL ruim vende quando o conteúdo está dando conta, entendeu? Quando você está trazendo a Uhum. marca certa, a coisa certa. Se você não tá, cara, você pode fazer a melhor oferta do planeta, se não vende. E é muito frustrante. Nossa, eu me esforcei na oferta. Então não adianta sem conteúdo, tá? E é normal Tá. achar que é dinheiro que traz, mas não é, é estratégia, Uhum, tá sim. bom? Então bora, galera. Se eu pudesse Obrigado, viu? enfiar isso na cabeça de vocês, eu enfiaria, mas eu sei que vocês vão fazer e é nóis. Aí, assim, Hum. entre hoje e amanhã eu coloco as ações recomendadas lá, tá? Porque depois que eu faço análise, eu tenho outras coisas para fazer, mas eu vou Nossa, pôr lá, então vocês olhem lá que vai estar tudo, eu anotei tudo certinho, certinho. tá bom? Muito obrigada, Falou, viu? galera. Até Posso tirar uma Obrigado. mais. foto? Pode, pode sim. Pronto? Carregando aqui, peraí. Foi. Então tá, Beleza. muito obrigado, viu, Alessandra? Imagina, Obrigada. gente. Um abraço. Qualquer coisa, Tchau, fala tchau. lá no centro. É só me marcar, É tá bom? mais, tchau. Combinado? Obrigada. Tchau.